Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, nos entregamos a Ti nesse momento, através da oração. Reconhecemos o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua magnitude, e reconhecemos também a nossa pequenez diante de tamanha glória. Senhor, temos lutado, temos perseverado nessa campanha, numa tentativa, Senhor, pela fé, de transformar nossa vida e alcançar mais glória da Sua parte, pois somos pequenos, depravados, pecadores, corruptos, temos a tendência do erro, da falha, do pecado. Se não fosse pela Sua infinita misericórdia, tardio em se irar, pronto em perdoar, e pela Sua abundante graça, já teríamos sucumbido. Senhor, mas continua a provar e confirmar dessa graça nessa campanha, e nesse 6º dia fala pelo poder da Sua palavra. Senhor, todos aqui dependem da Sua palavra, do alimento diário para a caminhada cristã. Toma esse auditório em graça abundante, graça gloriosa, graça maravilhosa. Não dê lugar nem espaço para Satanás, nem para os seus príncipes, nem para suas hostes, nem para a nossa carne, nem para a nossa emoção, nem para a nossa convicção. Que tenha lugar nesse auditório apenas para a maravilhosa graça e a mente toda poderosa do Senhor. Pai, eu me humilho na Tua presença, peço, glorifica Teu nome através dessa mensagem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A primeira carta de Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, bispo da igreja de Éfeso, e nesse versículo ele está abordando um princípio sobre um tema, o qual eu quero trazer essa noite. Ele está falando sobre a família, e eu quero falar rapidamente nesse 6º dia de campanha sobre a família, a nossa família. Como tem estado a sua família? Qual o valor você tem dado por sua ou a sua família? Como está a sua família? É interessante notarmos que no meio da nossa vida cristã, da correria que o mundo se encontra, e mesmo das campanhas e atividades da igreja que participamos, temos esquecido e deixado de lado a nossa família. Muitas vezes a nossa correria e até o nosso interesse em cooperar com a obra, na intercessão, no serviço braçal, temos pensado, ajudado, intercedido para todo mundo, menos para a nossa família. Temos esquecido da principal responsabilidade que foi dada a nós, a nossa família. Hoje o mundo é como ele é, o mundo está destruído, o mundo sofre como tem sofrido, porque a família, que é o componente principal do mundo, ela está totalmente comprometida. E isso não é diferente na igreja, não é diferente no meio cristão. A nossa família também está comprometida, também está vivendo um caos. E nesses 21 dias de oração e jejum, um dos nossos alvos, uma das nossas metas, deve ser a nossa família, deve ser esse ministério que Deus nos entregou, que é o nosso lar. E eu pergunto, como anda a sua família? Se você notar na passagem de 1 Samuel, no capítulo 30,
vai falar de Davi e da cidade de Ziclag, onde Davi estava habitando com a sua família, com uma das suas famílias. E Davi era um homem de inúmeras batalhas e inúmeras vitórias, um homem no seu cavalo com toda a sua imponência. E Davi ficava muito pouco em casa, porém ele ia servir ao Senhor, ele ia batalhar contra os filisteus, contra os inimigos de Israel. Só que Davi esqueceu de batalhar pelo principal tesouro que Deus confiou a ele, que era a sua família. E um dado momento estava fora na peleja, e os seus inimigos vieram quando Ziclag estava desguarnecida, desprotegida, e colocaram fogo na cidade, destruíram, e levaram cativas as mulheres e os filhos. Levaram cativos as mulheres e os filhos. Davi retorna da batalha e vê a cidade em chamas, em ruínas, e o povo querendo apedrejar, porque levaram consigo suas mulheres e os seus filhos. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós podemos estar saindo para a peleja, até em nome de Deus, ganhando o mundo, pregando o evangelho, se preocupando com tudo e esquecendo da nossa família. A nossa família pode estar desprotegida, não temos dado atenção devida, não temos guarnecido, protegido, não temos estado presentes em nosso lar, o principal ministério, a principal obra, o principal tesouro que foi nos confiado. Muitos com o título também de defender a própria família, que é o trabalho. Do trabalho provém o sustento. Muitos maridos ou esposas, mães e pais estão tão preocupados com o emprego, passam tanto tempo fora, passam tanto tempo dizendo estar obtendo sustento pela família, que a família está obtendo sustento físico e material, mas está carecendo do afetivo, do fraternal, do companheirismo, da amizade, e é por ali que o inimigo está saqueando, pondo em chamas e levando cativa a sua Ziclag. Essa palavra de Paulo a Timóteo: se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Você não pode reportar que o principal responsável pela família é o pai ou o marido. Só é o pai e o marido se toda a família é convertida. Se você é o único convertido do seu lar, se você é o único convertido, ou se você tem autoridade do seu lar, é você o responsável pelo seu lar, é você a autoridade espiritual do seu lar, é você o responsável por protegê-lo, guarnecê-lo, provê-lo, salvá-lo, é você. E a Bíblia diz: se alguém não tem cuidado dos seus, primeiro ele fala da família geral, parentes de sangue, é você o responsável por ter cuidado deles. Seja você jovem, seja você solteiro, seja você casado, é você. Se alguém não tem cuidado dos seus, toda representação sanguínea sua. Se você é o único cristão, ou dos cristãos, o que detém a maior autoridade espiritual, é dever seu guardá-los, é dever seu influenciá-los, é dever seu salvá-los. Não subestime Satanás. A família foi o primeiro órgão instituído por Deus já no Éden. Adão, Eva, Abel e Caim. Deus compôs a família, e Satanás não é tolo, ele vai combater o principal órgão, e que dele se desenvolve toda uma nação, um povo, um país, uma igreja. Se você não está cuidando dos seus,
nem dos da sua família. Deus está dizendo: você negou a fé e é pior do que infiel. Esse negar a fé não é abandonar a fé. Esse negar a fé é com a sua atitude de negligência, omissão e irresponsabilidade com os seus familiares e os da sua casa. Você está quebrando os fundamentos do cristianismo, que ele se manifesta em atitudes, e você não está tendo. E pior do que o infiel, porque há muitos infiéis, incrédulos, que tratam as esposas melhores do que vocês, que educam os filhos melhores do que vocês, que dão afeto, carinho, amor melhor do que vocês, que estão mais presentes do que vocês. Como eu disse ontem, está havendo uma descaracterização da família. O padrão familiar não é mais o bíblico, não é mais moral, não é mais afetivo como o da antiguidade. A corrupção do gênero humano descaracterizou a família. Como eu disse ontem, todos detêm o seu espaço dentro do lar. Você não encontra lares hoje só divididos fisicamente. Quando um lar é dividido fisicamente, ele começa através do divórcio. O pai se divorcia, a família fragmenta. Um pai leva 2 para morar com ele, a mãe fica com 1, e há uma divisão física. Não é esse hoje o grande perigo, é a divisão moral. Eles não se separam, estão vivendo debaixo do mesmo teto, porém estão divididos. Há uma divisão dentro do lar, cada um detém o seu espaço. Pastor, mas até aí tudo bem, eu devo respeito ao espaço do meu filho, da minha esposa, e ela o meu, é isso? Não. Se fosse só o espaço, tudo bem, cada um detém o seu espaço, e cada um tem a sua lei para o seu espaço. Cada um tem a sua lei, e ela não pode ser infringida. O garoto, desde criança, ele estabelece um espaço, uma lei, e ai do pai se tocar. A esposa também, ela estabelece seu espaço, a sua lei. O marido, ficam todos no mesmo lar, divididos em leis e espaços diferentes, e a maioria pensa diferente, e nenhum se submete ao outro. Não é o padrão bíblico, não é saudável, está dividido. Quem te disse que a criança, o filho estabelece leis? Ele tem a liberdade limitada pelo pai. Não é ele que decide o que ele vê na TV e que horas ele vê. E é isso que os jovens, as crianças estão decidindo. São os pais que decidem. E você não está infringindo o espaço, você está protegendo. A mulher é a mesma coisa. Há uma autoridade exagerada por parte dela. Ela quer interferir e atuar onde só o marido pode, e não há sujeição sobre o seu esposo. Está errado. Então ela cria uma lei ante Deus, infringindo a lei de Deus, que a mulher seja sujeita ao seu esposo, e ela não pode também ser tocada. O marido, por ver a situação como está, e o fruto de tudo isso, 90% é culpa dele, porque ele não está sendo o cabeça. Porque se ele é o cabeça, as ordens são trazidas dele, ele é que rege, ele é o termômetro, ele que limita, e ele que provê o espaço para cada um no seu lar. Se chegou nesse ponto, o marido também se dividiu e também tem o seu espaço, o prato de comida na frente da TV, o resto pode ser de qualquer jeito. O que acontece? Pela ausência paterna, por estar defendendo a pátria, por estar defendendo a obra de Deus, por estar ausente, o que vai acontecer? Por que cada um pegou o seu espaço? Não há mais a participação
afetiva. Você está muito enganado se providência física é o mais importante, pois ela não é. Você está vivendo um século frio, um século mecânico, eletrônico, onde os jovens são frios, secos. O maior remédio para a juventude atual seria o afeto. Se você não conseguir dar condições financeiras, escolares, confortáveis aos seus filhos, mas estiver dando afeto, você está dando algo mais profundo, melhor do que qualquer coisa. A ausência traz isso, a falta de companheirismo, da amizade, da lealdade, do diálogo. Não há, então o jovem vai criar o seu espaço. Não há educação, o responsável pela educação dos filhos, pai e a mãe auxiliando. Coordenação motora, higiene pessoal e afeto, pais e mães. Se não está ocorrendo isso, entra em ação a maior e melhor babá criada pelos homens, e ela é destruidora, a televisão. O que a televisão tem educado os nossos filhos não está escrito, porque a criança, o filho, recorre ao pai, não tem, recorre à mãe, não tem, ela vai para a TV, e o pai acha a TV um instrumento extremamente conveniente de entretenimento, é o pajem moderno. Milhões, bilhões usam essa babá gratuitamente, que está destruindo as crianças. É ali que Satanás está saqueando a sua Ziklag, é ali que ele está entrando. Não há conexão do pai e a mãe, não há acordo entre eles, torna-se um lar dividido. O que a mãe fala, o pai desfala, por causa dessa ausência, por causa de valores, invertidos. Então está saqueando, está desguarnecendo, falta oração, intercessão, falta zelo. Paulo está dizendo: antes de eu sair para a obra, antes de eu querer ganhar fortunas e horrores, espera aí, eu tenho que cuidar primeiro dos meus. A minha Ziklag tem que estar guarnecida, guardada, meus filhos em sujeição, meus filhos sendo educados, tendo afeto, recebendo oração, meus filhos e minha esposa tendo intercessão, educação bíblica. Segundo, o papel da esposa: a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói com as suas mãos. Aplica o versículo na sua vida prática. Você tem sido a mulher sábia ou a tola? A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com águas furtadas, com goteiras, do que viver com a mulher rixosa. Rixosa, aqui tem rixa. A mulher rixosa não edifica o seu lar, não é sábia, é tola. Não sabe compreender o marido, não sabe conduzir o marido. Ela foi feita para ser adjutora, auxiliadora, auxiliar o homem e não atrapalhar o homem, e não irritar mais o homem, e não combater o homem. Quanto temos dedicado para a nossa família? Quanto, meu irmão? É interessante notar que temos ganhado o mundo, temos construído, crescido, ido, mas a nossa retaguarda segue paupérrima. Como está a educação? Como está a sua presença afetiva? Meu irmão, Satanás, ele é sutil. Davi, você é imponente, estruturado, forte, mas você está esquecendo do seu lar. O lar de Davi foi sempre uma bagunça. O incesto de Aminon e Tamar
o estupro, o assassinato de Aminon por parte de Absalão. Não havia estrutura. O casamento caótico de Davi com Mical, o relacionamento horroroso, horrível. Mical sonhou com o rei segundo o coração. Era uma mulher que tinha todos os sonhos em Davi. Davi não supriu. E Mical também não era uma mulher temente a Deus. Casamento frustrado. De tantos outros. A casa, os príncipes, os filhos de Davi, todos divididos. Foi um rei moralmente comprometido. Foi um rei com a sua família destruída. Porque Davi fazia muito bem o papel porta para fora. Porta para dentro do seu lar era um caos, e isso não é bíblico. Deixa eu dizer, marido, pai, sabe o que é ser marido? O que é ser pai? É um ministério. Você tem uma vocação, é um chamado. Ser pai é um chamado, ser marido é um chamado. Você tem a função de preparar a tua esposa formosa, como Cristo mantém a igreja formosa. Você, marido, tem a obrigação de dar a sua vida pela sua esposa. Pastor, não teve situação para pôr em prova a minha vida para dar pela minha esposa. O método de vida que você vive para a sua esposa é o método, é um padrão de um homem que dá a vida por ela. Você trabalha, coopera de forma afetiva, física, emocional, espiritual e intercessória, de maneira a fazer a sua esposa formosa. Você a critica pelas suas falhas, pelas suas insignificâncias, pelas suas picuinhas, mas você trabalha para que ela seja formosa e vença as suas falhas. O diabo vai entrar por aí. Você, mulher, é sujeita ao seu marido, como a igreja a Cristo. Filhos, vocês cumprem o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Você já estudou pelo menos o que significa a palavra honrar? Honra teu pai, enaltece, agradece, ama, honra ele, satisfaz o seu pai ou a sua mãe. Não podemos deixar a nossa retaguarda desse jeito. Pais, qual a educação você tem provido para o seu filho? Eu vou dizer, toda a tecnologia, todo o avanço eletrônico, toda essa parafernália não contribui em nada para a educação dos seus filhos, porque a sociedade antiga era muito mais saudável, salutar do que a moderna, e ela não contava com recurso eletrônico, como essa sociedade conta. Havia harmonia, havia respeito, o pai era o cabeça, os filhos obedientes, a mãe uma extrema auxiliadora. Se você notar, a sociedade antiga, os ímpios tinham padrões familiares semelhantes ao da Bíblia. Semelhante ao da Bíblia, sem conhecimento do Evangelho. Se você dizer, eu permito os meus filhos, a minha família é desse jeito por causa do avanço do século, pastor, nós nos adaptamos ao avanço, o tempo está corrido, enfim, o mundo é isso, né? Como diz o jargão, time is money, tempo é dinheiro. Isso é mentira, mentira. Você não se adapta à tecnologia, ao avanço científico, naquilo que fere as escrituras, ou violenta a sua família. Isso não é aceitável. Vamos mudar, vamos rever os conceitos familiares. Vamos olhar para a nossa família e ver como ela está. Vamos olhar para a nossa esposa e ver, eu estou esquecendo da minha parceira. Eu estou esquecendo do meu parceiro, como estão meus filhos?
estou provendo para eles um mundo físico, estou esquecendo do calor, do afeto, do carinho, estou esquecendo, meu irmão, quando Davi voltou com seu cavalo todo imponente, com a espada embanhada, e todos os títulos e méritos da batalha, ele viu a sua cidade toda saqueada. Satanás pode estar levando os seus filhos cativos, ele é sorrateiro. Você acha que um simples canal de TV, uma parafernália eletrônica, não tem perigo? Ele pode estar destruindo, porque você não acompanha com quem seus filhos andam, não acompanha o que eles estão assistindo, com quem eles conversam, qual o entretenimento, a atividade que eles participam. E o diabo está levando cativos os coraçãozinhos, as mentezinhas deles estão aprisionando num pânico, numa maldição, numa sedução. E quando você chegar, você pode fazer como Davi, e Davi chorou e pranteou a sua cidade. Pode ser tarde demais. Junto com os filhos, a mulher levou cativa, ela pode estar cativa de um sentimento, de uma ferida emocional, pode estar cativa da falta de um companheiro, de um conselheiro, de um amigo, ou de um homem do seu lado que a ame e demonstre isso por ações. Deus te confiou esse ministério, Deus confiou a educação dos seus filhos a você, Deus confiou o amor, o termômetro da casa. Você diz: pastor, eu me adaptei, e eu caminho assim, e eu vou assim mais uns 100 anos, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Boa, agradável e perfeita. O seu relacionamento é bom, agradável e perfeito. A educação dos seus filhos está boa, agradável e perfeita. Se não for, meu irmão, você deve se mexer, você deve se mover. Para terminar essa parte, como isso se sucede? Presta atenção. Satanás, quando vai atacar, ele não vai dizer para você: estou atacando, degolei tua filha. Ele não vai dizer isso. Sou eu, estou indo lá amanhã e farei alarido. Enquanto Davi esteve longe 1, 2, 3, Satanás foi analisando o padrão de vida daquela família. Satanás foi vendo como aquele marido se porta, como a esposa se porta, quais são as brechas, já vai olhando as tendências que os filhos têm e o descuido dos pais. Então ele estrategicamente sabe atacar. Foi o que ele fez em Ziclag. Todos adormecidos, desguarnecidos, tranquilos, Davi fora com toda a sua imponência. Então Satanás vem sutilmente, infiltrou em Ziclag, saqueou, levou cativa, sem que Davi percebesse. Você está me entendendo? Sem que você perceba, Satanás vai fragmentar, destruir, poluir, dividir, comprometer a sua família. E ele não vai dividi-la fisicamente, vai descaracterizá-la, vai dividi-la moralmente, e o Espírito Santo não fluirá, e os seus filhos, quando atingirem a idade madura, serão pessoas reprovadas, serão pessoas atrofiadas, serão pessoas feridas, destruídas, tristes, não terão respaldo, um alicerce familiar. Vai enquanto é tempo. O que Davi fez? Pegou o éfode, o urim, o tumim, consultou ao Senhor. Sairei eu na peleja, Senhor. O Senhor, uma das características tremendas da sua personalidade é a misericórdia. Pode sair que eu entregarei eles nas suas mãos, e eles não matarão sua filha, sua mulher. Meu irmão, Deus pela misericórdia já poderia ter deixado consumir tua casa. Pelas suas falhas, sua negligência, sua omissão, você tem valorizado o que não tem valor, e não tem dado valor àquilo que tem realmente valor. Meu irmão, olha os momentos especiais da vida que você está perdendo, a custo de trabalho forçado, ministério, viagens.
Meu irmão, quanto momento você está deixando de ter com sua esposa, com seus filhos? Quanto período vocês têm tido de culto familiar, de oração, de passeios? Meu irmão, seu principal ministério começa no seu lar. Se você não tem cuidado dos seus, nem os da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Faça tudo para defender o teu lar. Outra coisa, a família, o lar, é o lugar de repouso, é o lugar onde surtem as ideias, é o lugar de recarregar as baterias, é o lugar de recomposição moral, sentimental, física. Se há o lar, se esse quartel-general, se esse campo de recomposição física, mental, for comprometido, aonde é que você vai encontrar repouso? Satanás nunca permitirá você ter concentração, nunca permitirá ideias saudáveis fluírem, não permitirá descanso físico, mental, porque lá no centro, no lugar onde você deveria fazer essas coisas, está comprometido, está doente, está inflamado. Entendeu a estratégia dele? Quem consegue preparar um sermão quando a casa o pau está comendo? Quem consegue orar quando brigou com fulano, beltrano e tem gente gritando? Quem consegue descansar mental e fisicamente quando há uma crise no lar? Não há. Se não há descanso, se não há edificação, se não há reestruturação mental, física e espiritual, o rendimento na maioria das suas funções será comprometido. O diabo sabe como fazer. Para aqueles que tiram a responsabilidade da família por ter todos os familiares ímpios. Pastor, a responsabilidade do meu lar não é minha, pois eu sou o único convertido da minha casa, e eu sou filho, ou eu sou jovem, ou eu não tenho autoridade sobre aquele lar, ou eu nem moro com eles. Você pode não ter autoridade física. Você diz, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre eles, porque eles são ímpios. É por causa deles serem ímpios que você tem toda a responsabilidade. A responsabilidade não é da esposa do teu pai ímpia, nem do seu pai que é ímpio, nem dos seus irmãos ímpios, pois eles não têm capacidade de se salvarem, estão cegos na sua ignorância. Deus, pela sua misericórdia, concedeu luz e salvação a você, ao ponto de você enxergar o que eles não são capazes de enxergar. A principal responsabilidade da família ímpia é do membro convertido. É sua. Os seus, toda parentesco sanguíneo, tios, avós. Você já parou para pensar, meu irmão? Tio, primo, irmão de sangue, que vão para o inferno, porque não temos cuidado, porque não pregamos, porque sequer sentimos dores por eles. Meu irmão, quem você acha que Deus vai usar para ganhá-los? Quanto mais pais, quanto mais filhos, quanto mais irmãos, é você o principal elo. Você diz assim, pastor, não, Deus pode usar outras pessoas para ganhá-los, pois o profeta não tem honra na sua casa. Primeiro, Jesus está falando de ministério. Segundo, não ter honra não significa não ser o canal para ele ser salvo, significa não receber a honra pela salvação. Ele não recebeu a honra, porém ele ministrou, ele manifestou o evangelho. Pastor, Deus pode usar outras pessoas. Sim, Ele pode usar, mas Ele só usará por intermédio de vocês, por intermédio nosso. Me prova. Meu irmão, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus pronunciou uma palavra de juízo. 2 mensageiros angelicais foram lá e livraram ele, em forma de homem. Não foi Abraão que livrou, pregou para eles, ok? Outros foram usados e tiraram Ló de lá. Sodoma e Gomorra, estado ímpio,
Egito, juízo de Deus, condenação sobre o pecado. É isso que estão os nossos familiares, debaixo do juízo. 2 homens que não eram da família foram tirar Ló de lá. Só que só tiraram Ló porque Abraão intermediou esse resgate. Como? Deus pronuncia a Abraão: eu destruirei Sodoma e Gomorra. Então Abraão ora, intercede, geme, chora, e através da intercessão ou da intervenção de Abraão é que Ló, os seus parentes, foram alcançados. É responsabilidade total. Eu não diria nem 90, nem 99. É 100% nossa responsabilidade. Lembra do carcereiro de Paulo? Todo mundo fala muito do João, Atos 16, 31. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Esse versículo é só para citar quando vai se falar de família. Esse versículo se cumpriu. O que faço para ser salvo? Senhor. Paulo diz: crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Ele creu, ele recebeu, ele foi batizado, e ele levou Paulo e os apóstolos para a sua casa, e todos ouviram o evangelho, todos se batizaram, e todos foram salvos. Versículos 32 e 33. Paulo foi a pessoa que pregou, que evangelizou e que batizou os familiares do carcereiro. Mas os familiares só foram alcançados através do carcereiro. Ele foi a ponte, ele foi o canal, foi através dele que eles se converteram. Quanto tempo temos dedicado à nossa família? Como está o nosso lar? Como está a nossa casa? Deixa eu fazer uma pergunta: onde está o seu pai uma hora dessa? Onde está sua mãe uma hora dessa? Onde estão seus filhos uma hora dessa? Seus avós? Quanto tempo você não liga para eles para dizer: pai, eu te amo, filho, eu te amo? Quanto tempo você não manda um e-mail, um fax, uma mensagem, não dá um presente? Quanto tempo esses que estão debaixo do seu nariz você não dá um grande abraço e não tem um dia inteirinho só com ele? Só com ele. Está debaixo do nosso nariz e estamos perdendo o bem mais valioso que foi nos confiado. São do nosso sangue. Você já imaginou? Conte com essa hipótese. Se esses que eu estou pregando e que estão vindo à sua mente, vocês encontrarem eles num velório, numa UTI, você já imaginou o amargor, a tristeza, o remorso que virá? Devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Meu irmão, enquanto temos tempo, não cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Nossa casa é o nosso principal alvo nessa campanha. O principal alvo depois de Deus é a nossa família. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus parentes. E a última pergunta: quanto tempo semanalmente você tem dedicado na intercessão por eles, pela conversão deles, pela libertação, pelo livramento, ou pela proteção, direção do Senhor a eles? Meu irmão, deixe todo o resto de lado, não tem importância. Ouça o que Deus está te dizendo. Deixe de lado. Nada nesse mundo vale tanto quanto a sua família.
Nada tem tanta importância quanto os seus filhos, quanto a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai. Depois de Deus, o bem mais valioso que nos foi dado, depois do Espírito Santo, é a nossa família. Defenda com toda a sua fé, defenda com toda a sua força. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Vamos orar agora pela nossa família. O nosso jejum hoje será pela nossa família. Coloque-se de joelhos, vamos orar.